Salve minha galera maravilhosa, hoje é dia de análise, mas hoje é análise de filme, análise diferente. Eu quero perguntar, você já assistiu ao filme Parasita? 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. Eu assisti a esse filme pela segunda vez, achei um filme espetacular e eu vou realizar aqui uma análise daquilo que eu percebi do filme e que eu acho que você também pode perceber. Ele traz uma mensagem muito poderosa, é um baita filmão e não é à toa que levou estatueta aí do Oscar, ganhou palma de ouro e muitas outras coisas. Enfim, o filme é um filme sul-coreano, tá? Ele é considerado aquele filme estrangeiro, que não tá no eixo hollywoodiano. E a produção, cara, tem um argumento que é sensacional. O filme é de 2019, eu não sou muito bom em coreano, então talvez eu sofra um pouco aqui com os nomes o nome das personagens. Então eu vou fazer menção, talvez uma menção não aleatória, né, mas falando sobre as profissões. Bem, vamos lá. Se você acompanha as minhas análises de filme, você deve ter visto uma análise que eu fiz do filme O Poço, da Netflix. Se você ainda não viu, clica aqui, porque tem o linkzinho, ou vai aparecer em algum lugar aqui o card, para você poder assistir depois essa análise que eu fiz do Poço. Mas vamos lá falar então sobre o filme Parasita. O enredo é bastante simples. Você tem ali uma situação na Coreia do Sul, uma família muito rica, certo? E uma família extremamente pobre, uma família que mora numa cave, né? No que eles chamam de casa semi-subterrânea, numa região periférica lá da cidade. Essa família muito pobre é a família que aparece como protagonista do filme, certo? E aí, no início, você tem ali o pai da família, que é um motorista desempregado, a mãe que está ali, a irmã e o irmão formam esse núcleo familiar de pessoas que são pobres e se viram da forma que conseguem, da melhor forma possível. Bem, o que é que acontece? Um amigo do rapaz, um amigo do jovem menino que está lá, ele aparece com uma pedra e diz que essa pedra trará grande fortuna para eles, né? Trará grandes... vai trazer coisas boas, né? Nessa simbologia. E aí, durante essa conversa, o amigo do rapaz, que diz que vai se ausentar por um tempo, que sugere que ele dê aulas de inglês para uma menina, né? Uma menina que ele falou que é uma menina bastante rica e que tem uma família bem abastada, e ele disse que estava apaixonado por essa menina, e ele disse que seria interessante que o rapaz fosse dar aula. Pois bem, ele começa a dar aulas e percebe que ali há um espaço para ele executar um plano. E que plano é esse? Colocar toda a família para trabalhar dentro daquela casa. Então, ele primeiro coloca a irmã, né, como se fosse ali uma especialista em arte, e a irmã faz esse teatro, vai lá. Depois eles dão um jeito de despedir o motorista e colocar o pai, empregado. Depois dão um jeito de despedir a governanta e colocar a mãe trabalhando na casa. Bem, isso é o que acontece. Depois de um tempo, alguns infortúnios ocorrem com a antiga governanta, eles descobrem que havia um homem morando num bunker que ficava no subsolo da casa. No fim da película, né, no fim do filme, há uma série de mortes ali, e lógico, isso eu não vou revelar, vou falar mais das interpretações que nós temos ali. Eu não vou recontar a história, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas então vamos lá, olha só. Existe uma mensagem no filme que é bastante poderosa e que começa já com o nome do filme, que é o nome Parasita. Inclusive, eu fui pesquisar e, segundo alguns sites especializados,
os produtores do filme tiveram que insistir para que o nome fosse Parasita. E se não me engano, em Portugal é Parasitas, no plural. E no início eles não queriam, né, eles não de forma nenhuma eles quiseram sair com esse nome, né, os marqueteiros queriam promover o filme. Por quê? Porque parecia que a mensagem era de que as pessoas pobres eram parasitas. Tá, mas não é isso, não é esse o caso. O que nós temos é a seguinte ideia. Um parasita vai entrar na casa. A casa seria o hospedeiro, talvez. E o que é que acontece assim que o parasita entra, certo? Que ele consegue ficar ali, já se estabelecer dentro do hospedeiro, ele se multiplica. Então, quando ele começa a trazer toda a família para dentro daquela casa das pessoas ricas, eles estão parasitando. Mas essa é uma das mensagens. Essa é apenas uma das mensagens, tá? Por quê? Se você analisar o filme, veja, eles não conseguem sequer lavar a louça, a mulher não conseguia lavar a louça, eles não conseguem fazer compras sozinhos, eles não conseguem ir de um lado para o outro se não tiver um motorista, eles precisam de tudo. Professor particular de arte, governanta, motorista. Existe uma relação parasitária também das pessoas ricas para com as pessoas pobres, certo? Por quê? Porque sem essas pessoas pobres, eles não conseguem sobreviver, eles não conseguem realizar os serviços mais elementares. Então existe ali quase uma relação mutual de parasitismo. Enquanto as pessoas da família do Kim estão parasitando a família Park está parasitando a família Kim, certo? É essa a mensagem. Ele está dizendo ali que são todos parasitas. E ainda há coisas mais poderosas no filme. Vamos aqui discutir algumas metáforas que estão lá. Você vai perceber que existe uma cena, depois da cena em que eles estão escondidos abaixo da mesa e começa uma tempestade, que o pai e os seus 2 filhos começam a descer em direção à sua casa. E você vai perceber que em nenhum momento eles estão caminhando para cima ou caminhando em linha reta, eles estão sempre descendo. Inclusive você pode enxergar o fluxo da água fazendo isso, porque eles querem mostrar o abismo social entre o rico e o pobre. E o pobre descendo cada vez mais, e o fluxo da água levando. Quando eles entram em casa, o esgoto explode. Tá? A menina, que é chamada de Jéssica, né, no seu papel, ela fuma um cigarro sentada num sofá que está num vaso sanitário que está explodindo com o esgoto para fora. Ou seja, nessa parte do filme, o diretor tá mostrando ali como é que os parasitas, aqueles parasitas, estão vivendo naquele ambiente. E de certa forma, eles até se acostumaram àquele ambiente. Eles saem de lá, mas depois, quando você retorna ao local da casa, onde ficam escondidos os parasitas dentro da casa? Perceba que eles vêm para a superfície, se alimentam e depois eles se escondem no bunker. O parasita que está lá há mais tempo está escondido no bunker. E qual é o movimento que você tem no filme? É para baixo. Perceba que a todo instante em que a família está junto com a família dos ricos, que eles sobem, eles estão com roupas mais arrumadas, eles estão limpos, a iluminação do filme, certo? Até a fotografia mostra bem isso. Mostra que eles estão ali com uma luz natural, você percebe ali a claridade. Quando eles começam a descer o bunker ou descer para a própria casa, ou no início do filme, na cave, você percebe quase um tom de sépia. Você percebe que eles começam ou a desbotar ou a parecer sujos. E é justamente essa metáfora que ele está querendo criar. Como é que para algumas pessoas ficarem lá em cima com
a beleza, com a riqueza, com a limpeza, outras pessoas têm que sujeitar a ficar para baixo, com a podridão, com a sujeira, né? E de certa forma se reproduzirem ali. Uma das frases mais pungentes do filme, quando o marido da ex-governanta, que está lá há bastante tempo, né, 4 anos escondido, ele fala: às vezes eu penso que nasci aqui, às vezes eu penso que me casei aqui. E aí você vê uma cena em que eles focalizam um punhado de preservativos já utilizados e outros 2 ali, e essa é uma cena que está mostrando, né, que eles até tentam ali se reproduzir. Cara, muito... As metáforas desse filme são muitíssimo poderosas. Depois, tem uma cena em que o senhor Park, né, que está lá, diz... Ele começa a reclamar do cheiro do senhor Kim, do motorista. E aí a mulher fala: é cheiro de gente velha? Não, não é cheiro de gente velha. E aí, mas ele também não fala assim: é cheiro de gente pobre. Ele fala: esse é o cheiro de quem usa metrô. E é claro que lá você faz essa associação diretamente. E perceba que a mulher dele diz: já faz muitos anos que eu não pego um metrô. Ou seja, existe essa separação. E essa história do cheiro ela é muito forte, porque em 3 cenas ela fica bem evidente. Quando ele reclama da primeira vez, quando o menino percebe que todo mundo da família tem o mesmo cheiro, quando o Sr. Park reclama do cheiro e fala que é um cheiro de gente pobre, quando a senhora Park dentro do carro leva a mão ao nariz e o Sr. Kim está... Você percebe a indignação dele tentando se cheirar para perceber que cheiro é esse. E no fim do filme, quando um pouquinho antes de o Sr. Kim pegar a faca e atacar o Sr. Park, quando ele vai pegar as chaves e leva a mão ao nariz, né, para mostrar esse repúdio, esse asco. E aí é muito louco, assim, cara, no filme, como o diretor soube jogar com essas metáforas, fazer um jogo de luz e sombras, mostrar, por exemplo, que aquela pedra que estava lá no início vai aparecer ao fim do filme, justamente naquela cena. Perceba, a pedra foi levada até a família ficava onde? No subterrâneo. Quando o menino leva a pedra até a casa, ele deixa a pedra cair, a pedra rola para o subterrâneo. E foi justamente aquilo que causou todo o infortúnio deles depois. Então são muitas metáforas, são muitas mensagens dessa história do parasitismo, mas eu quero que você assista ao filme pensando nessa ideia. Existem 3 núcleos de parasitismo ali. A família do Sr. Kim, a família Park e os parasitas que já estavam lá, né, a ex-governanta e o marido dela, e como eles se parasitam, né, como eles funcionam nesse parasitismo. É muito, muito interessante, certo? Quando você assistir da próxima vez, tente pegar essa imagem e depois você volta aqui para me contar o que é que você achou do filme e o que mais você interpretou, certo? Um grande abraço e até a próxima! Faça sua inscrição no canal para você não perder os próximos vídeos. Força, guerreiro!